Então, fiquem aí com... Não fiquem com nada. Literature without frills. Hablamos literatura sin frescura. Literatura sem frescura. Literatura e o quê? Sem frescura. Resenhas, opiniões, tretas literárias. Você está ouvindo Literatura sem frescura. Olá, esse é o Literatura Sem Frescura, o podcast que fala de livros de um jeito que você nunca ouviu. Oi pessoas, tudo bem? Hoje estou aqui com a minha amiga, parceira literária, Luíse, né? Sem mais delongas. Luíse, fala um oi pessoal. Oi pessoal, tudo bem? Sou a Luíse, sou do Amara Literária, estou aqui por um bate-papo muito especial com a querida Mai. E espero que vocês curtam aí o que a gente vai trazer, porque é um livro que é muito, muito querido. Então, estou bem animada para esse bate-papo. Então, hoje a gente está fazendo um episódio um pouco diferente, que a gente conversou já há algum tempo a respeito de fazer uns episódios mais curtos e mais relacionados ao que a gente realmente leu. Para você que acompanhou aí a gente nos episódios anteriores, vocês viram que a Luíse indicou bastante esse livro que a gente vai falar hoje, que é A Elegância do Ouriço, da Muriel Barbery, e ela indicou em alguns episódios aí mais, acho que se eu não me engano, no episódio reflexivo, né? E mais algum outro aí que você deve ter comentado sobre ele. E aí eu brinquei em vários deles falando, né, que eu ganhei de presente de aniversário dela o ano passado, em novembro. E aí, assim, eu sempre cobrei dela das leituras que ela não leu, os livros que a gente trocou e que eu presenteei, enfim. E aí eu me propus, nesse mês, a fazer isso, a ler os que ela me presenteou. Tá aí esse livro tão comentado por ela. E ontem terminei de lê-lo e fiquei reflexiva, pensei nela no mesmo momento. E aí eu queria que você dissesse para mim, Luíse, né, ou retomasse aí a sua indicação, o que você sentiu, como é que foi essa leitura desse livro, que para mim também já é um queridinho, um favoritado. Então, A Elegância do Ouriço, né, dessa autora francesa, foi um daqueles livros para mim, né? Agora você leu sobre minha recomendação, então você já tinha uma expectativa sobre ele. Mas o meu caso foi totalmente ao contrário, assim, é daqueles livros... Eu encontrei no sebo ele, gostei da sinopse, comecei a ler ele. Na época eu trabalhava bem longe de onde eu moro, então aquelas viagens de ônibus de 2 horas. Então eu comecei a ler ele no ônibus, no transporte público, e eu terminei ele no ônibus também. Acho que eu já contei essa história aqui. Tá, não na mesma viagem, né? Não na mesma viagem, mas são várias viagens, né? 2 horas de duração, várias viagens. Coincidentemente, eu comecei a ler no ônibus, também terminei ele no ônibus, né? Apesar de ir lá em casa, à noite. Foi marcante por causa disso, porque eu já comecei o livro, sem conhecer muito sobre a história, comecei, e logo no primeiro capítulo eu já vi que era diferente, sabe? Me tocou de uma maneira diferente aquele livro. Ao terminá-lo, tocou de uma maneira mais diferente ainda, né? Porque eu fiquei chorando, soluçando, desesperada no ônibus. E me sentindo a pessoa mais doida do mundo por estar assim, mas ao mesmo tempo sem conseguir pensar na reação dos outros, só conseguia pensar na história, sem conseguir parar de chorar. E então eu tenho essa história aí um pouco trágica e engraçada ao mesmo tempo. Mas o livro, por que ele me tocou tanto assim, né? As pessoas podem perguntar isso, com certeza. E eu acho que ele trata de várias coisas que são muito caras a mim. Eu acho que ele trata sobre solidão, uma reflexão sobre o tempo e a brevidade da vida. E ele traz tudo isso como ambas as personagens, principalmente a René, né? Que logo mais a gente vai falar sobre ela. Elas têm a arte como um bote salva-vidas, assim, né? A arte como forma de sobreviver à vida, mas além, né? Por alguma coisa perene, eterna, talvez, que vai além dessa coisa breve do nosso tempo.
Então, essas coisas são muito importantes pra mim. Então, eu me identifiquei em muitos momentos do livro. E eu acho que é por isso que ele é o meu favorito até o momento da vida. Também tive bastante essas sensações. Como eu acho que eu já tinha até comentado em algum episódio anterior, que eu tinha começado a ler. E aí, por causa da faculdade, vi que ele era um pouquinho mais profundo. Pausei. Foi dos Abandonados que a gente comentou, que eu comentei sobre isso também. E aí eu retomei, então, esse ano, com mais tempo. Agora na pandemia a gente tá em casa também. Não sei como que você conseguiu ler esse livro aí, nessas correrias, viagem de ônibus e tudo mais, porque assim, deixa eu explicar por que eu convidei a Luísa aqui para conversar comigo hoje. Ela comentou em um dos episódios também anteriores que a sinopse dele não faz jus ao que ele realmente é. Quando eu terminei, eu não tinha lido a sinopse justamente para tentar não pegar nenhum spoiler do que pudesse acontecer e tudo mais. O que eu sabia é o que vocês sabem, que é o que a Luísa comentou sobre ele aí por cima, mais ou menos o enredo da história nos episódios anteriores. E aí eu vou trazer aqui a sinopse dele. Na verdade, é a sinopse da orelha do livro, para vocês entenderem mais ou menos o que é. Assim, não tem nenhum spoiler, né? É o que está na orelha do livro, o que provavelmente está aí no Scooby ou na sinopse das livrarias que o vendem. Eu vou tentar ler rapidinho aqui para vocês entenderem mais ou menos do que trata a história. À primeira vista, não se nota grande movimento no número 7 da Rue de Grenelle. Os moradores desse prédio luxuoso, no coração de Paris, são gente rica e tradicional, cheia de decoros e não me toca, do tipo que não mostra seus segredos ao comum dos mortais e dos leitores, a não ser que algum agente infiltrado resolva revelá-los. É esse o ponto de partida de A Elegância do Ouriço, romance de Muriel Barbery. Quem abre a primeira brecha na muralha do silêncio elegante é René, a zeladora ranzinza que parece se esforçar por parecer ainda mais zeladora e ranzinza aos olhos dos patrões. Não só por birra de classe, mas especialmente para proteger um espaço interior feito de devoção à arte e à literatura. Seu gato se chama Leon, em homenagem a um certo escritor russo. De inquietação intelectual e gosto refinado, coisas que as patroas não julgariam nem possível, nem aconselhável numa mera concierge. A voz de René alterna-se com as revelações de uma jovem dissidente, Paloma Jos, 12 anos, as turras com o pai figurão, a mãe dondoca, a irmã frívola, os vizinhos ricaços, os colegas snobs, enfim, com a própria existência de menina rica. Tanto que toma uma decisão radical, ou encontra um sentido para a vida ou comete suicídio no dia do seu aniversário de 13 anos. A tarefa é árdua e, para cumpri-la, Paloma começa a manter 2 séries de anotações, Pensamentos Profundos e O Diário do Movimento do Mundo. Juntas, as 2 aliadas improváveis realizam uma verdadeira devassa na vida do número 7 da Rue de Grenelle. Impossível não rir da pompa dos senhores, da vaidade das madames, da falsa rebeldia dos jovens, mas que fazer com tudo isso? As 2 heroínas estão nesse ponto, zombando muito, mas sobretudo correndo contra o relógio, porque o tempo passa e porque o aniversário de 13 anos se aproxima. Quando entra em cena a figura inesquecível e redentora de Kakuro Ozu, novo morador do prédio. Esse misterioso e sorridente senhor japonês, com o nome de cineasta, tem 2 gatos com o nome de personagem de um certo escritor russo. Tá, essa é a sinopse que está na orelha do livro. Sinceramente, não faz jus nenhum ao que é o livro realmente. Então, na verdade, esse episódio pra mim é meio polêmica, porque ontem eu fiquei indignada. Como eu falei, eu não tinha lido sinopse, nada. Aí eu li o livro, a hora que eu terminei, eu fui ler isso. Aí eu fiquei indignada. Porque dá a impressão que é um livro engraçado, que vai ter todas umas peripécias no prédio e tudo mais. Só que assim, o livro já de cara, no segundo capítulo, já é extremamente profundo, é reflexivo, é coisa que nem a Luísa falou. Fala sobre coisas da vida, sobre o tempo, sobre solidão, sobre injustiça social, sobre, sei lá, sobre um monte de coisas que aí você não vê graça nos ricos fazendo graça no prédio, não é? Não sei, eu fiquei indignada com essa sinopse. Então, ela não faz jus nenhum mesmo. Mesmo assim, Maia, eu devo dizer que você lendo a sinopse, eu me lembrei do livro e eu tô quase chorando aqui. Sem condições. Gente, esse livro é muito... É um livro que é pesado, se for ver. É pesado, mas eu tava assim, que sinopse, meu Deus do céu. Porque realmente, lendo ela,
parece umas coisas assim, vai ser ela só, Correr quanto tempo, porque o aniversário da menina vai chegar e ela vai se suicidar. Gente, não tem graça. Correr sim. quanto tempo. Não, né? É trágico até, né? E também a Paloma é uma personagem muito forte, assim, né? Essa decisão que ela toma, e claro, né? Ao decorrer da história, né? Vai se desenvolvendo, assim. Mas você pensar também na quantidade de jovens que passam pela mesma situação de crianças, né? Isso me faz refletir bastante. Tem esses questionamentos, né? Esse desencontro íntimo com o próximo, tanto com os colegas, ou com a família, ou qualquer coisa assim. Sim, e também faz a gente refletir sobre como a gente, como ser humano, pode ser empático com os outros, pode ajudar alguém que tu nem sabe que tá passando por aquilo, né? Porque meio que é o que elas vão conhecer, né? Vão fazer uma amizade ali que vai fazer diferença na vida das duas e que pode mudar, transformar vidas, né? Esse contato real, humano, além da Sim, com frivolidade. Porque o que irrita muito nela é essa frivolidade, essa arrogância dos pais, dos vizinhos, e ela acha que é só aquilo que tem, né? Mas ao mesmo tempo, esses 2 diários que ela começa a fazer, que ela tá observando o mundo, né? O diário de pensamentos e o de observando movimentos, também é uma tentativa dela própria de achar um sentido na vida. Eu achei legal porque ficou bem autoterapia, né? Como o nosso episódio anterior. E aí, assim, só para contextualizar, ali diz que ela tem 12 anos e pretende se suicidar aos 13, né? No aniversário de 13 anos. Só que, assim, parece, nossa, uma criança, 12 anos. Mas ali deixa um pouco claro que ela tem QI um pouquinho mais avançado, né? Ela faz uns questionamentos ali dentro da própria família, que aí você percebe que ela tem uma visão um pouco diferenciada aí do que deveria realmente ser a vida, por exemplo, ou o comportamento das pessoas. Ela já sabe muito bem o que ela não gosta, né? O que ela não curte. Ela faz esses diários tentando justamente encontrar algum sentido na vida, porque ela tem como exemplo as pessoas terríveis. Né? Sim. E ela é superdotada, assim, meio que superdotada, né? Ela é mais inteligente mesmo do que seria pra idade, só que ao mesmo tempo ela tenta esconder isso, né? Ela não quer que ela fica se fazendo, assim, ela não quer que os pais ou a escola descubram, porque ela meio que já não vê sentido nessa correria que se tem, né? Também, né? Tipo, ela não vê sentido, até pela questão. Tem até uma frase bem marcante, o pensamento dela, que acho que a gente pode ler. Na verdade, é a primeira citação do que eu marquei, já que nem eu falei, já no 2º capítulo, ela diz assim: se a existência é absurda, ser brilhantemente bem-sucedido tem tanto valor quanto fracassar. É apenas mais confortável, e mais, acho que a lucidez torna o sucesso amargo, ao passo que a mediocridade espera sempre alguma coisa. Gente, aí você lê aquela sinopse e tem um negócio, você se depara no 2º capítulo com um negócio desse, assim, eu fiquei assim, aquele videozinho que a Thaís postou lá no Instagram dela, lá, que olhando assim, de repente o barulhinho do Windows, né? Não, seria o tipo de livro que acho que quando a Thaís lê vai falar alguns outros que ela já falou também, que ficou deitada olhando pro teto. É bem isso, porque que não ela é tem umas... que você falou, né? Que é um tipo de livro reflexivo. Gente, eu comecei a ler, eu me senti completamente perdida. Primeiro parecia que eu era burra. Muito burra. É muita referência que eles fazem. Porque é muita referência à arte, à arte em todo sentido. Filme, literatura, música, enfim, né? A autora, ela tem muito senso de filosofia, de psicologia, de tudo ali. Exato. Sim. E aí eu fiquei assim, meu Deus do céu, eu vou entender esse livro? É isso mesmo? Tipo, até a metade ali eu falei assim, gente, tem que digerir com cuidado em doses homeopáticas. E aí, assim, eu até ia comentar justamente sobre as questões de referências, assim, porque como é citado muita coisa ali, alguma coisa, graças a Deus, peguei, entendi. E não é um livro que, se você não tem bagagem, você não consegue entender, mas se você tem essa bagagem do referencial ali, não vou dizer que faz mais sentido, mas fica mais legal, não é? Sim.
a minha bagagem, assim, né, mais sobre questão de artes plásticas, né, que eu conheço um pouquinho, assim, não é muito, né, mas conheço um pouquinho. E aí, sempre quando tinha alguma referência sobre artista, alguma coisa assim, que eu pegava, tipo, fazia sentido mais ainda, né, pra mim. Só que ela tem muita referência sobre cinema, né, esses cinemas cabeça, assim, né, uns filmes, assim. Eu fiquei pensando, assim, na verdade, quando eu li, e começou a vir muita referência, principalmente sobre cinema, que eu não sabia, assim, e de música também, música clássica, não manjo nada. Só que eu tava muito envolvida com a história, que a história te envolve, né? E aí eu tava decidida a ler o livro pra aproveitar a história, e depois reler pra pegar referências, pra, né, aquela leitura, assim, bem aos miúdos pra fazer. Só que eu ainda não cheguei a fazer essa releitura desse livro, apesar de ser meu desejo, porque eu fiquei tão impactada na primeira vez. E também tem a questão que eu acredito, não sei se vocês concordam ou não, né? Se você concorda mais, mas assim, o que você lembra não vai ser exatamente o que tá escrito lá. Porque ao você ler, né, e vai ficar guardado... vai ficar uma memória afetiva sobre aquela primeira leitura. E aí eu tenho um pouquinho de medo de fazer a releitura e perder esse sentimento primeiro, assim. Então eu não cheguei a fazer ainda a releitura, apesar de... A gente já fez um episódio sobre releituras, e aí a gente conversou um pouco isso, e talvez tenha me dado um pouquinho de coragem para fazer essa segunda leitura, mas eu ainda não chegou esse momento. Mas realmente tem muitas referências, né, e é um livro bem... Não sei, ele é maior do que só aquela história entre as duas, né? Então acaba sendo, conforme a sua bagagem, vai ser a sua interpretação, acho que meio isso, né? Sim, retomando até essa questão das obras plásticas, né? A obra de arte, no caso, pintura, faz uma comparação até entre os pintores, né, holandeses ou renascentistas italianos, e ela tem uma preferência ali. Cita também o quadro de Natureza Morta do Peter Claes, não sei nem se é assim que fala, porque o bicho é holandês, ESZ no final. E aí ela descreve o que ela tá vendo no quadro, e eu fiquei mega curiosa, e lógico, Foi né? bem. Eu corri lá pro celular e fui ver que obra que é essa. E ela faz uma descrição muito, muito, assim, não vou dizer minuciosa, mas bem bacana, que praticamente você consegue enxergar o quadro, e obviamente quando você vai olhar o quadro, você tem uma noção. Então, assim, é bem essa sensação. Tem o enredo, o pano de fundo, né, que é a historinha, e tem essas reflexões profundas. Ela cita mitologia, ela cita... Nossa, é muita coisa. Então, já recomendando, não tenham medo de ler, justamente por causa dessas referências, mas como talvez como chamam, um gatilho aí para pesquisar mais sobre isso. Uma porta de entrada. Um incentivo, né? Essa é a palavra, exatamente. Tem um filme que ela cita bastante, que é um filme que aparece as camélias, que inclusive eu tenho camélias em casa por causa desse livro, porque ela fala que tem uma parte do livro que ela fala assim, que ela quase começa a chorar porque acontece uma situação, ela fica bem emocionada, e aí ela fala assim, porque camélias podem salvar uma vida. Isso me marcou bastante, assim, e eu fiquei fissurada por camélias, eu tenho camélia em casa. Mas aí as camélias também aparecem, que ela fala sobre, num filme, e aí eu também fiquei, na época, não cheguei a assistir o filme ainda, mas eu fiquei assim, cheguei a anotar o nome dele pra mim assistir e ver as camélias de lá também. Esse livro também tem bastante referências nesse sentido, na verdade, simbologias, né? Eu acho assim que talvez eu nunca mais vá olhar a obra de um certo autor russo da mesma forma, a mesma coisa. Se eu ouvir sobre esse pintor Peter Claes, não vou... E deixa eu te falar uma coisa, uma curiosidade. A hora que eu fui procurar sobre essa pintura, ela está exposta num museu chama Mauritius Schuis, em Haia, e eu tive nesse museu em 2004, começo de 2004, e aí eu fiquei já assim, já me martirizei, né? Falei, puta merda, né? Tipo, aí ó, um pouquinho de arte na vida. Se eu já tivesse lido esse livro, obviamente não sei nem se ele tinha sido escrito, tem um ano aí que ela escreveu esse livro? Eu acho que 2008. Então, aí eu tive lá, eu tive lá antes. Mas imagina, assim, é totalmente diferente você ler uma coisa, de repente você tá presente no lugar e você poder
participar um pouco disso, sabe? Eu já meio que lamentei um pouquinho, mas obviamente o ano aí não faz sentido. Mas, assim, Sim. é maravilhoso, assim, é cheio de simbologia, então coisas que vai marcar você aí pro resto da vida, com certeza. Pra mim acontece pelo menos isso, né? Ninguém, absolutamente ninguém, e a Luísa pensando em elegância Dourisse. Tipo, surge alguma coisa, e aí eu faço referência, ou tipo, eu relaciono com outros livros e tal. Mas é bem daquele tipo de... A literatura em si, né? Ela nos marca de uma forma diferente. E cada livro, né, também vai marcar o seu leitor de uma forma diferente. Olha só, mãe, ele foi publicado em 2006, na realidade. Na França, né? Só que ele demorou pra chegar aqui. Ah, sim, geralmente tem essa, até virar um best-seller mesmo, até chegar aqui tem que explodir no mundo primeiro, né? Sim. O nome do filme lá que você comentou que ela também cita é As Irmãs Munakata, do cineasta Ozu. Agora esse Ozu, não lembro. Então não. É um filme... Esse daí é um filme japonês, né? Ou não? Isso. Do negócio Mas das eu tenho camélias lá. É desse? Eu tinha a impressão que era de um diretor russo, mas então não é. Mas não, acho que do filme, eu acho que é o filme japonês. Ela tem bastante referência à cultura japonesa aí no livro, e aí eu acho que a gente pode trazer um pouquinho sobre a história da autora, e aí dá pra entender um pouco dessas referências bastante à cultura japonesa, além de no próprio livro ter um personagem que é japonês, né, pelo que a gente já conferiu na sinopse. Essa sinopse que não faz a obra, mas que traz algumas informações. Então a autora, a Muriel Barbery, ela estudou na literatura com romance A Morte do Gourmet. E aí vai uma curiosidade, que essa morte do gourmet, ela aparece em A Elegância Douriço. Ele é um dos moradores do prédio que durante o livro ele falece, né? E aí nesse primeiro livro dela, publicado nos anos 2000, é só sobre esse gourmet. E aí no Elegância Douriço a gente não conhece nada sobre ele, né? Porque é só do ponto de vista dessa parte da René. O crítico gastronômico. Isso aí. Entendi. Esse cara aí, ele tá nesse livro que é só dele. Que esse livro chegou a ser traduzido para 12 línguas, mas também acho que foi depois do boom de A Elegância Douriço, que foi um sucesso de crítica literária. Então ela ficou mais conhecida na publicação do Elegância Douriço, que foi o segundo livro dela. Mas além disso, ela também já publicou A Vida dos Elfos, que é um livro que eu tenho aqui na minha estante, eu ainda não li, mas pretendo ler. E esse Vida dos Elfos, ele vai mais pra uma pegada, assim, de fantasia, parece bem legal, assim, gostei bastante, mas é bem diferente do Elegância Douriço. E ela ainda publicou no passado um outro livro, mas que ainda não foi traduzido para o Brasil. Então ela não é uma autora com tantos livros publicados, né? Mas tem aí esse grande sucesso. A Muriel Barbery, então, falando um pouco sobre a biografia dela. Ela nasceu em Marrocos, mas os seus pais eles se mudaram para a França quando ela tinha 2 meses de vida. Então ela é conhecida como uma autora francesa. E ela se formou em filosofia em 1993. E atualmente ela dá aulas na Normandia, que é onde ela vive, agora com 51 anos. Então, a Muriel, ela chegou a viver por 1 ano no Japão. E aí a gente já pode entender um pouco das referências, né? Que é bem forte em A Elegância Douriço, sobre as referências culturais e também, não só em relação à cultura arte, mas também à cultura de modo de viver, né? Do Japão. Tem bastante coisa no livro. E A Elegância Douriço, ele liderou as listas de best-sellers franceses por 30 semanas consecutivas e foi reimpresso 50 vezes, vendendo mais de 1 milhão de cópias até 2008. Ele também foi campeão de vendas em diversos outros países, né? Foi traduzido para várias línguas. E até que chegou ao Brasil e estamos aqui falando sobre ele. Então tem essas curiosidades. Como eu falei, né, eu fui ler o livro, não sabia nada sobre a autora, não sabia nada nem sobre o livro, né? Mas quando eu li, eu fiquei pensando, nossa, esse livro parece tanto ter sido escrito por uma mulher, porque, tipo, eu não tinha visto, acho que não sei se tem foto ou se não tem na capa, mas eu não tinha percebido
Então, não tem foto, né? E aí eu li Muriel e tava achando que era um nome masculino, assim, tava achando que era um homem que tinha escrito. E aí eu ficava lendo, assim, mas tem uma delicadeza esse livro que parece ter escrito por uma mulher. E aí depois que eu terminei de ler, que eu fui pesquisar, e aí realmente tinha sido uma mulher que tinha escrito, né? Então estamos aí lendo mulheres, que é muito importante. E agora outra coisa que eu descobri agora, né, então, que a autora, ela é filósofa. Nossa, então, aí eu começo a entender todas as referências. As referências, assim, ela não escolheu referências japonesas à toa, né? Ela não falou sobre filosofia à toa. Então tem tudo coisa que ali permeia já a experiência de vida dela, né? O imaginário dela também, né? Inclusive tem uma parte do livro acho que é depois de 60%, que eu achei muito curioso, assim, que a Renée tá lendo um livro super difícil de filosofia, e eu não sei se é sobre fenomenologia, uma coisa assim, uma parada muito difícil. Nossa, e aí nessa parte, assim, olha, era muito engraçado, porque eu tava me sentindo quase como ela, mas com certeza, né, não tão inteligente quanto ela, e eu, tipo, ficava tentando entender aquela parada que ela tava lendo, e aí aquelas reflexões filosóficas, e eu ficava... Foi nessa hora aí que eu comecei a achar que eu era burra. Pois é! Meu Deus do céu, ela tá falando de fenomenologia, o que é isso? E aí ela mesma se sente burra diante disso, e vai pesquisar sobre outra coisa, idealismo, um negócio diferente lá. E aí, gente do céu, se nem ela não sabe, imagina eu. Não, tá tudo certo, né? Então, mas eu gostei dessa parte, né? Apesar de ter sofrido, assim, nessa parte, assim, também, queimando neurônios. Mas eu pensei, assim, né? Que a experiência dela como leitora, mais ou menos como a nossa experiência leitora desse livro. Porque a gente também fica assim, né, tipo, não sofrendo tanto assim quanto, né, pesquisar uma escola filosófica super difícil, mas a gente também fica se sentindo assim, tateando a obra, né, e daí vai pesquisando e vai indo por esse caminho, indo por esse outro caminho, e aí eu também me senti assim... Acho que ela tá se sentindo como a gente tá se sentindo lendo ela. Fiquei nessa noia, assim. Mas agora faz todo sentido, como a mãe falou, né? A autora é filósofa e também tem várias referências do Japão, então tipo, faz bastante sentido. E aí, retomando aquela tua fala, né, de sobre reler em algum momento para pegar essas referências, ou de repente até para refletir um pouquinho mais a respeito desses questionamentos aí que as personagens levantam, eu acho super válido, porque assim, a emoção primeira, né, ler, sentir, chorar, você já passou, então isso você já captou, né, a essência ali do sentimento que envolve o enredo. Aí as reflexões, talvez agora, né, não sei quando foi que você leu, um pouquinho mais de bagagem, depois de ler determinado autor russo. Então, eu fiquei tipo, louca por ler esse determinado autor russo. E eu concordo, desde aquele episódio que a gente falou sobre livros que dão quentinho no coração, que eu comentei um pouco sobre esse livro por causa da releitura, né, que eu ainda não fiz, mas talvez eu faça. Eu fiquei com essa ideia, não, acho que realmente eu posso dar uma chance. Mas não faz muito tempo que eu li ele, eu li em 2017 ou 2018. É relativamente recente, assim. Mas já se passou muita água por baixo dessa ponte. Já. Alguns livros acabados no meio do processo, finalmente. Sim, tivemos muitos livros acabados. Mas talvez um pouquinho daqui 1, 2 anos, né, seja ainda mais interessante fazer uma releitura. Mas agora, com esse episódio, que eu tô relembrando de algumas coisas que eu não pensava muito sobre, tá vindo de novo essa emoção, assim, gente, eu quase chorei de novo aqui, lendo algumas citações. Deixa eu falar uma boa aqui pra você, porque isso foi até interessante, me aproveitar das minhas marcações de citações mais do início do livro, né, pra não comprometer nada lá pra frente. Teve um momento que eu parei, respirei, olhei pro meu marido e falei assim, pesado, é puxado. Aí eu peguei e reli o capítulo para ele entender do que eu estava falando, porque não bastava ler só a parte. Não vou ler o capítulo, eu vou ler 2 citações que eu marquei aqui no início, que foi assim, veio com um soquinho no estômago. E aí ela diz assim: é possível ser tão dotado e tão cego diante da presença das coisas?
Certas pessoas são incapazes de captar no que contemplam o que dá a essas coisas a vida e o sopro intrínsecos, e passam o tempo a discorrer sobre os homens como se tratasse de autômatos, e sobre as coisas como se não tivessem alma, e se resumissem ao que pode ser dito sobre elas, ao sabor das inspirações subjetivas. Aí você fica refletindo, né? A pessoa tem tanto e não enxerga, não vê, enfim. Você quer falar uma citação aí sua, que aí depois eu abro a próxima minha aqui, que a outra é mais pesada. Mais pesada ainda. Eu vou... Tem uma citação que eu salvei no meu Instagram, e eu vou ler essa parte, que eu acho uma das mais bonitas, apesar de ter tantas, né? Mas que eu gosto bastante. Ela se pergunta, então, onde se encontra a beleza? Nas grandes coisas que, como as outras, estão condenadas a morrer, ou nas pequenas, que, sem nada pretender, sabem incrustar no instante uma preciosa pedrinha do infinito. E essa também estava aqui. Que bom que você escolheu essa, porque eu também queria falar ela, mas eu não quero ficar passando o episódio inteiro falando citação, mas, né? Nossa, eu amo demais essa parte. É assim, né? Eu com as questões, com as citações existenciais, e você com as citações belas. Já percebi o nosso perfil. Sim. Eu tenho umas pesadas aqui que eu tinha salvado, assim, mas eu pensei, vou dar uma aliviada e vou essa que eu gosto tanto também. Não, esse negócio de aliviar comigo não, porque eu, nossa senhora, fazendo terapia, eu tenho umas questões existenciais desse jeitinho aqui, aí, tipo, vamos ver, eu vou passar mais essa aqui, que essa é bastante interessante. Os homens vivem num mundo em que são as palavras e não os atos que têm poder, em que a competência última é o domínio da linguagem. É terrível, porque na verdade somos uns primatas programados para comer, dormir, nos reproduzir, conquistar e tornar seguro o nosso território. E os mais dotados para isso, os mais animais entre todos nós, são sempre passados para trás pelos outros, por esses que falam bem, quando na realidade seriam incapazes de defender seu jardim, de trazer um coelho para o jantar ou de procriar corretamente. Os homens vivem num mundo em que são os fracos que dominam. É uma injúria terrível à nossa natureza animal, um gênero de perversão, de contradição profunda. Gente, em época de eleição, você vê as pessoas, né? Quem tem eloquência, quem fala bem, quem fala não sei o quê. Então, geralmente, eu pensei justamente nisso também, sabe? Eu falei assim, quem é realmente o que trabalha, o braçal, o que está lá no dia a dia, geralmente são subjugados pelos que falam bem, que têm porte, que têm postura, sei lá. Mas, enfim, é difícil você ler um negócio desse e enxergar a sua realidade desse jeito também. Sim. Tem uma citação bem parecida nesse mesmo sentido que você falou, mãe, que é essa daqui. Desejamos apaixonadamente que algo nos salve dos destinos biológicos para que toda a poesia e toda a grandeza não sejam excluídas deste mundo. Ela fala meio que sobre isso que a gente comentou, né, que a questão para o que fica, né, além da morte, que o que fica perene, que elas têm muito essa questão desse tempo que esvai tudo e que desmancha as coisas, né, então elas meio que têm essa busca pelas coisas que vão permanecer assim, né, e daí por isso que é essa busca pela poesia, ou pela poesia das coisas, ou sobre aproveitar um instante de infinito naquele momento. Então eu acho isso extremamente profundo, assim, eu acho. Não, e um pouco também é aquela coisa, né? A gente vive num mundo tão atribulado, tão cheio de coisas, que a gente geralmente se permite apenas a ver as coisas ruins, né? A se cansar. Então, esse livro traz muito aquela visão de, olha, dentre toda essa hipocrisia, dentro dessa mesquinhez das pessoas e tudo mais, há coisas belas, há coisas Sim. que a gente pode se maravilhar ainda. Isso me lembra muito também a filosofia levantada pelo Jostein Gaarder no Mundo de Sofia. Ele comenta lá, né, no início, que as crianças são capazes de se maravilhar pelas coisas do mundo, né? Os adultos perderam isso. A gente adulto, a gente esquece que, sei lá, as filigranas, os raios de sol passando através das árvores, aquilo, de repente, você para, que coisa bonita, tipo, vou tirar uma foto. Você, né, que agora está nesse curso aí de fotografia. Então, assim, é uma coisa, um pôr do sol que tá despontando aqui de um jeito diferente do que normalmente é. Esse momento de você parar, só respirar
e pensar, olha, tem coisa ainda que consegue me deixar extasiada, maravilhada, e, sei lá, feliz em alguns momentos assim. Pra gente tentar conseguir esquecer um pouco esse fardo do dia a dia, né? Ver um pouco além, né? Eu acho que também se julga bastante a questão do dinheiro, né? Essa busca desenfreada por dinheiro, mas uma busca sem sentido, que acaba a vida passando e você não vivendo, né? Então tem esse olhar bem crítico da Paloma, assim, e da própria Renée, que vê os moradores do prédio, fica assim, vendo sem sentido, né? A futilidade, né? É isso. E você falou bem isso, né? Ver essa beleza dos pequenos momentos, essa coisa do infinito num detalhe, né? Então, até tinha essa citação anterior que eu falei, aquela primeira citação. E eu acho por isso que esse livro é tão lindo, né? Porque apesar de ele trazer umas porradas, tu fica impactado, olhando pro teto, ele traz esse lado também, né? Ele suaviza. Ele amanta um pouco o coração. Sim. E outra também que é excelente, também é uma das mais compartilhadas por aí nos Instagram fora desse livro. As pessoas creem em perseguir as estrelas e acabam como peixes vermelhos num aquário. Fico pensando se não era mais simples ensinar desde o início às crianças que a vida é absurda. Isso privaria a infância de alguns bons momentos, mas faria o adulto ganhar um tempo considerável. Sem falar que, pelo menos, seríamos poupados de um traumatismo, o do aquário. Exatamente. Essa, na verdade, é uma das quase sequências ali do que eu li na primeira citação, justamente sobre se a vida é absurda. As crianças precisam saber que, às vezes, a vida é absurda desde cedo, para poupar esse traumatismo. É maravilhoso isso. Sim, dos peixes vermelhos num aquário, né? Que às vezes às vezes eu fico olhando os peixes assim, quando eu vou em algum lugar, e aí eu fico pensando, cara, e se eles acham que estão no oceano? Exatamente, para eles é o mundo todo aqui. E ela fala isso, que muita gente acha que tá livre, mas na verdade está encerrado num aquário. Sim, e esse aquário é uma alegoria para muitas coisas na vida, né? Seja o seu círculo social, seja a sua cidade, seja as suas crenças, é aquilo que você se fecha e acredita que aquilo é o real para você e esquece de entender que existem outras realidades também. Menina, a gente pode ficar aqui a noite inteira falando sobre isso. Não, e esse aquário, né, já que você já comentou aí dos políticos, ainda mais num momento como agora, que a gente vive, né, aqui no Brasil, também pode ser as bolhas, que as pessoas vivem nas suas bolhas nas redes sociais, que a partir do que vê nas redes sociais, né, o algoritmo faz, ela continuar nessa bolha, que parece que só existe aquilo, né, e você acredita em fake news, em barbaridades, e é meio que isso, né, também, é viver num aquário achando que aquilo é o mundo todo, né. Sim, você chegou a assistir o documentário ali da Netflix sobre o perigo das redes sociais? Não, o que é? Dilema das redes, que tem no Netflix. É que você comentou sobre isso, e é justamente uma conversa que, né, mudando um pouco do assunto do livro, mas é tema aí que a gente está fazendo essa analogia, mas fala justamente sobre isso, sobre essa bolha das redes sociais que as pessoas se encontram e elas são manipuladas dentro daquilo, a acreditar que aquela é o viés da afirmação. Da maioria. Viés da maioria, viés da afirmação. Isso é estudado em administração, que as pessoas elas procuram o que elas querem afirmar na vida delas. Então, a própria rede social ela te bota num looping justamente disso, para você achar que aquilo que você está vendo ou vivenciando é o que é, não o correto, não é bem essa palavra, mas é o que é o real. E não, né? E vai ver para outra pessoa é outra bolha, outra realidade. E as pessoas estão cada vez mais fechando, nesse sentido. Tem várias pessoas que estudam dados e que estudam como a gente sair, né? Justamente como furar as bolhas, né? Que procuram estudar como ser possível as pessoas entenderem que existem coisas além dessa bolha infinita que entra, né, em looping. E como que furar isso e conseguir penetrar outras realidades. E um pouco é isso que tem no livro também, né? Porque a gente tem duas personagens
que são de mundos completamente diferentes, que são de duas bolhas. Estão em mundos financeiros diferentes, uma é pobre e a outra é empregada e a outra é patroinha, né, rica. Sim. Não, e também como elas estão não somente por viverem, né, completamente separadas, mas elas também meio que decidiram, né, elas começam um livro assim, elas estão decididas a continuarem nessa bolha. Tipo, a Renée tá nem aí, ela quer mais é que as pessoas achem que ela é uma... segura. Sim, é onde você se sente seguro, né? Ela quer que as pessoas achem que ela é uma concierge, que não sabe de nada, que tá ali, né? Ela chega a deixar a televisão, assim, num barulho absurdo, para as pessoas acharem que ela assiste aquilo e que não pensa, né? Que não analisa e tal. Faz estereótipo clichê, né? De porteira. Sim, e ela vive, né, dentro daquilo. E a Paloma, assim, também. Ela não quer que as pessoas saibam que ela é superdotada, né? Que ela tem uma inteligência acima da média. Ela não quer conversar demais com as outras pessoas. Ela fica, tipo, na dela, assim, super reservada e fica só observando o mundo, né? Então, elas estão nas bolhas delas e elas estão confortáveis, seguras ali e elas não estão muito afim de sair desse lugar seguro, né? E é meio como a gente, na maior parte das nossas vidas também, né? A gente encontra um lugar confortável e tá beleza ali, né? E aí você vai ler um livro desses e te tira. Te tira, né? Essa zona de conforto, esquece. Mas retomando a sua fala aí, que existem maneiras aí de furar essa bolha e começar a entender, a criar esse senso de uma realidade maior, é justamente isso, né? Por exemplo, lendo esse livro, é uma forma, né? Literatura faz muito isso com a gente. Filmes também, não só os blockbusters da vida, filmes de Hollywood, mas filmes um pouquinho mais elaborados, pensados, com os roteiros mais reflexivos. Eu gosto de livros assim, por isso até o episódio que eu resolvi trazer lá a temática com vocês foi justamente sobre isso, porque eu gosto de coisas que me tiram da zona de conforto. Quando eu sinto que eu tô paradona, que eu tô borocochô, que eu tô precisando de um chacoalhão assim, faço duas coisas. Ou eu vou ler um livro desse tipo, ou eu vou ouvir uma música meio inspiradora, sabe? Inspiracional. Chacoalho, filha, o tempo tá passando, tem coisas que você precisa viver e você ficar aí só lamentando, esperando uma coisa acontecer. Se você não for realizar, não vai acontecer. Entrando nessa questão, né, de assistir filme aí, um pouquinho mais elaborado, tem um filme a respeito desse livro? Sim, fizeram um filme em 2009. Ele se chama Porco Espinho, tá em alguns lugares, porque traduziram desse jeito pro Brasil, assim, mas não... Lerrisson? Lerrisson, mas não... Deixa eu só ver se é Porco Espinho mesmo. Sim, na tradução. É um ouriço, né? Na verdade, o nome do filme aí vou traduzir como O Ouriço. E ele foi dirigido pela Mona Akati, que é uma diretora também marroquina francesa, tipo a Muriel. Eu ainda não assisti ao filme, mas eu já vi o trailer umas 3 vezes. Toda vez que eu vejo o trailer, eu quase choro. Então, é isso que eu queria te convidar. Porque eu não vi ainda, nem sabia que tinha isso. Eu acabei de abrir ele aqui, aí eu queria assistir enquanto a gente tá aqui. Pode ser? Pode. Vamos ver quem chora Legal. primeiro. É porque agora, depois de eu ter lido, aí, né, eu acho que a emoção vai ser diferente, ver a carinha delas. Sim. Tá, vou dar play aqui, e aí a gente continua. Tá. Je m'appelle René, j'ai 54 ans. On ne m'aime pas, mais on me tolère tout de même parce que je corresponds parfaitement à l'archétype de la concierge d'immeuble. Vilaine, vieille, revêche. Terminou aí? Viu? Já tava vendo de novo, quase chorando. Aí, gente, que legal. Eu não sabia que é assim, tão parecidinho, gente. Já adorei. Então, uma amiga do grupo Leia Nacionais que me falou, né, que tinha um filme, eu não sabia. E aí eu falei, não, mas eu não assisto, porque se é pra ser diferente, eu não vou ver. Ela, não, é igual. Eu, poxa. Mas ainda não assisti ainda, mas segundo ela é bem parecido. Eu vou dar um jeito já de assistir. Achar e achar.
Então é isso, eu acabei de assistir aqui com a Luísa pela primeira vez o trailer do filme, já me emocionei, porque você visualizar ali o negócio e ver que as partes, né, pelo menos são colocadas ali bem próximas, bem parecidas aí com o livro, já me deixou totalmente motivada e eu preciso assistir isso o mais breve possível. Eu recomendo, tô aqui agora levantando a bandeira com a Luísa, primeiro era só a Luísa, agora somos as duas, sobre esse livro impactante. Maravilhoso. Eu já sei qual que vai ser o próximo destino, se a Luísa me permitir, o presente foi dela, eu vou emprestar pra minha mãe, porque é o tipo de livro que minha mãe gosta pra caramba. Com certeza, esse livro... Eu vou propagar aí, né, a palavra de Muriel. Sim, muito bom. E é isso. Luísa, quer comentar alguma coisa para fazer a sua indicação final? Gente, eu recomendo essa obra. Qualquer pessoa, eu sou capaz de parar uma pessoa na rua e falar assim: você já leu A Elegância do Ouriço? Você deveria ler A Elegância do Ouriço. Inclusive, eu já fui num evento, que é um evento chamado Social Good, fui voluntária nesse evento, que é um evento que acontece aqui em Florianópolis, mas ele é meio que o Brasil todo se reúne e tal. E aí no crachá que a gente colocava, era um crachá bem diferente, assim, tu respondia umas perguntas, parecia no crachá, e aí tinha assim, qual seu livro favorito, né? Escrito no crachá. E aí eu coloquei, obviamente, A Elegância do Ouriço, Muriel Barbery. E aí uma menina que também estava sendo voluntária do evento, também estava escrevendo esse mesmo livro. Daí a gente ficou conversando sobre ele. Foi muito legal, assim. Legal. Então eu realmente recomendo para qualquer pessoa que goste de sair de sua zona de conforto, que goste de fazer reflexões sobre a vida e de ler uma excelente obra, A Elegância do Ouriço. E aguente a gente, porque agora vai ser eu e Mai falando sobre esse livro aqui no Literatura Sem Frescura. Ele tem essas vertentes, né? Tem todas as vertentes. Ele é um livro para se reler, ele é um livro para refletir, ele é um livro para fazer autoterapia. Então ele tem vários elementos que são mega importantes para você, leitor, que já é um leitor assíduo ou um leitor de primeira viagem, não interessa, esse livro é necessário. Pode aproveitar, né, para comentar nas nossas redes sociais, ou quando ouvir esse podcast, se já leu, se ficou interessado em ler, depois de ouvir a gente, falar no @LIT Sem Frescura no Instagram e também no Twitter, LT Sem Frescura. Isso mesmo. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse bate-papo literário que a gente teve hoje, com a temática aí do livro A Elegância do Ouriço, da Muriel Barbery. E acredito que a gente vai fazer outros episódios nesse sentido. A gente já tem conversado a respeito sobre livros que a gente tenha lido, que a gente tem essa vontade de compartilhar com vocês as emoções e as reflexões e as coisas mais marcantes aí que os livros têm para oferecer pra gente. Obrigada. Tchau. Obrigada, gente. Tchau. Você ouviu o Literatura Sem Frescura.